Minha dúvida é a questão do cartão de ponto. Segundo a lei trabalhista, o funcionário tem que ter 1 hora para jantar. Isso é muito complicado porque quem conhece a correria de um restaurante e fora que não consigo manter 3 trabalhando, 1 na janta. Bem na hora, né? Bem hoje o que eu faço é antecipar essa hora de janta, ou seja, a entrada de trabalho. Ou seja, a Rosana está criando uma nova lei, né, Rosana? Você está achando que o juiz vai aprovar isso que você está fazendo. Pessoal, ela faz o seguinte, né? Ela escreveu aqui pra gente, estou só lendo aqui. Ela faz o seguinte: o funcionário, em lugar de ele entrar a trabalhar às 16 horas, que é o horário de entrada dela, ela antecipa o horário do jantar de 16 às 17. E eles marcam o cartão às 16, como se eles tivessem entrado às 16. Mas na verdade eles entram às 17 e ela considera esse horário como horário de jantar. Isso tá me tirando meu sono. Eu te entendo. E aí vai começar a tirar o meu também, Rosana, porque isso não pode em hipótese alguma. E sem contar que não tem o controle de entrada deles. Para isso seria usado, né, um relógio de ponto. Como fazer isso, né, atrasando a entrada? De jeito nenhum você vai fazer isso atrasando a entrada, porque isso não existe. E todos eles que entrem na justiça vão ganhar, e aí vocês vão chorar e vão falar que a justiça está sempre do lado do trabalhador. Gente, as leis trabalhistas são protecionistas, ponto. Elas existem para proteger os empregados. E nós, empresários, a gente tem que aprender como é que a gente faz para andar e caminhar por elas e usar o nosso poder diretivo. Mas nós temos que fazer a coisa correta. Quando uma pessoa entra a trabalhar, o máximo que ela pode ficar sem almoçar ou sem jantar são 5 horas. Faz a conta comigo. Né? Então, se ela entrou às 8, 9, 10, 11, 12, 13. O máximo que ela tem que sair para almoçar são 13 horas, né? 1 da tarde. Ai, Carmen, mas hoje deu um problema e atrasou tudo tal, e a gente foi almoçar às 2 da tarde. Ok, tudo bem, ninguém vai morrer. Isso acontece até na minha empresa. E tá tudo bem. Agora, o problema é se isso acontecer todos os dias. Então, no máximo às 13 horas é o horário de almoço. Pode ser antes? Pode ser meio-dia, pode ser às 13, não importa. Mas tem um horário, que é um horário de intervalo para que a pessoa possa descansar. Mas, Carmen, e aquele intervalo para café de manhã e de tarde? Depende do que diz a tua convenção trabalhista. Na lei não fala nada. A lei não tem nada de história de horário de paradinha para café e tudo mais. Depende de 2 coisas. A tua estratégia, por exemplo, eu paro para café porque para mim estratégia é fantástico. É o momento que a gente senta, conversa, fala do que está acontecendo e já começa a planejar o que vai acontecer depois, né? Na minha convenção trabalhista não diz que eu tenho que parar, mas é possível que na tua convenção trabalhista diga, então você tem que parar. Você tem que começar a olhar a tua convenção trabalhista. Por que isso? Porque a convenção trabalhista, ela tem força de lei, né? Ela tem força de lei, então você precisa olhar a tua convenção trabalhista, ok? Se lá está escrito que tem que ter a pausa, tem que ter a pausa. Se tem que ter a pausa, documente que você dá a pausa. Porque depois ele entra na justiça e fala assim, seu juiz, o seu Antônio, João, Pedro nunca deu essa pausa não, e dava, não está documentado. Entendeu? Então, vocês têm que documentar. A esposa do rei não basta ser fiel, ela tem que parecer fiel. Essa é a ideia. E aí, continuando aqui, no caso da Rosana, da pizzaria. Olha, Rosana, já não sei mais se eu quero mais pizza de média, não, Rosana, porque olha, vai dar confusão isso. Como fazer isso tal? Durante a semana até consigo, pois o movimento é menor, mas os finais de semana é impossível. Rosana, existe uma nova lei de 2017 com a reforma trabalhista que diz que você pode negociar com a sua equipe que eles tenham meia hora de jantar, ok? Ou de almoço, no caso. Os juízes, eu já vou te avisar que eles não olham isso com bons olhos. Então, isso tem que ser muito estratégico na hora que você vai passar e tem que ser muito bem documentado, de que eles concordam, de que para eles meia hora vai ser melhor do que 1 hora, né? Só que o que acontece é que agora você já fez algo muito errado, que é deixar eles entrarem às 5 da tarde.
E aí, para você convencê-los de que isso vai ser melhor para a vida deles, já pensou? Não vai ser tão simples assim. Por quê? Porque a lei, ela sempre vai validar aquilo que for a norma mais favorável. É um princípio legal. E se eu que sou psicóloga aprendi tudo isso, fica tranquilo, me acompanha que você vai aprender também. Eu não sou advogada, mas eu já convivo com advogados e já estudo e passo esses perrengues todos há tantos anos sendo empresária que eu te falo com tranquilidade. Os juízes vão sempre votar pela norma mais favorável, ok? Fiquem atentos a isso. E então, por isso que essa ideia de reduzir o horário não é muito bem visto. Você consegue quando você documenta que é o empregado que quer essa redução. Ele está solicitando essa redução para que ele possa fazer um horário diferenciado. E aí, talvez, em vez de entrar às 4 da tarde, que é o horário dele, ele entre 4h30.